Olá, tudo bem? Espero sinceramente que você esteja feliz de estar vivendo esse tempo, esse momento, com todas as dificuldades que o tempo coloca para todos nós, que o mundo coloca para todos nós, que a nossa própria existência traz cheia de desafios e dificuldades. Eu desejo sinceramente que você esteja minimamente realizado e esteja com força e ânimo para dar os passos na direção de mais vida, de mais alegria, de mais esperança, de mais. Já estamos no 29º domingo do tempo comum, o que significa dizer que nós estamos chegando próximos ao encerramento do ano litúrgico de 2023. O que eu queria chamar a sua atenção é que, na verdade, a gente está vivendo um tempo litúrgico que exige de nós dedicação e confiança ao ler e ao ouvir, ao pensar a palavra de Deus. Ela exige de nós uma vontade muito grande de estar com essa palavra e de permitir que essa palavra se comunique conosco, de permitir que essa palavra nos fale, de permitir que essa palavra chegue até o nosso coração e nos alimente com esperança e com verdade. No 29º domingo do tempo comum, a gente se depara com Jesus novamente sendo testado pelos seus opositores. E não é um teste gratuito, não é um teste só por dizer. É, na verdade, já uma acomodação da pessoa de Jesus numa estrutura de poder, numa estrutura de religião, uma estrutura religiosa, onde as coisas começam a já não fechar, a não bater. Parece que aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus faz, não está mais em sintonia com aquilo que as pessoas aprenderam nas suas religiões, na sua religião e nas suas práticas de fé. E aqui que está o segredo do texto. Se você quiser pegar na sua Bíblia, Mateus 22, 15 e 21, você vai encontrar esse texto onde Jesus é interrogado sobre a licitude do pagamento do imposto a César. E o texto deixa claro, Mateus faz questão de dizer que era, na verdade, uma pegadinha, que era, na verdade, uma cobrança, que era, na verdade, uma forma de colocar Jesus à prova e de testar, inclusive, os argumentos, as falas, a prática de Jesus na tentativa de fazer com que o povo começasse a perceber que Jesus seria um charlatão e, portanto, que não merecia nem ser seguido e muito menos de ser compreendido. Qual é o objetivo da fala? É colocá-lo diante de perguntas que são capciosas, porque qualquer resposta que Jesus der vai trazer problema, seja problema para ele com relação aos seus seguidores, e, portanto, ele vai se mostrar incoerente, ele vai se mostrar inseguro, ele vai se mostrar incapaz de fazer aquilo que ele prega, ou vai colocá-lo em confronto direto com o Império Romano, com os rabinos das sinagogas, porque vai colocá-lo numa posição muito difícil, onde ele não vai ter como se defender das acusações legais que pesariam contra ele. A pergunta pode parecer boba, é lícito ou não pagar imposto? Mas não é, porque se Jesus fala, sim, vocês devem pagar imposto, ele está, na verdade, compactuando com a ocupação do Império Romano na terra dele, na Palestina. Um assunto bastante oportuno para a gente falar em tempos de guerra entre Israel e os palestinos. Na verdade, se ele diz, sim, vocês devem pagar impostos, ele está, na verdade, se mostrando um sujeito que compactua com o Império Romano, que estava lá invadindo aquela terra, ocupando aquela terra, maltratando aquela população e transformando aquela população numa população subjugada pelo poder do estrangeiro. Se ele fala não pague, ele cria um problema com o Império, porque ia chegar no ouvido das autoridades romanas que Jesus, um pregador da periferia de Israel,
estava mobilizando o povo para não cumprir a lei e, portanto, não fazer o pagamento que era devido e esperado pelo Império Romano. Percebem que é uma pergunta bastante difícil, uma questão bastante capciosa, e que Jesus vai ter que ter muita disposição para resolver e vai ter que ter uma série de jogo de cintura para poder dizer o que ele pensa e poder mostrar em que ele está apostando a sua pregação. Qual é a resposta de Jesus? Todo mundo já sabe: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E essa resposta, que é uma resposta que aparentemente é uma resposta sem resposta, ela é profunda porque ela abre uma perspectiva. César só quer o dinheiro. E se é só o dinheiro que ele quer, dar o dinheiro a César não significa que estamos dando o que temos de mais importante, que é a vida, porque a vida nós damos a Deus. César quer apenas o dinheiro. Tudo bem que o dinheiro ele é uma exploração e tudo bem que o dinheiro ele vai fazer falta para quem paga, porque era um imposto que se pagava para garantir a ocupação do opressor na terra da gente. Mas ele não é a expressão daquilo que nós somos. A César você pode dar a moeda, porque a moeda é apenas uma expressão ególatra, tanto do poder quanto da figura do imperador. A Deus você tem que dar aquilo que é de Deus. E aquilo que é de Deus é a própria existência, a própria vida, que inclusive é capaz de subverter o pagamento desse imposto e numa outra estrutura não só eliminar o imposto, como eliminar também o opressor, como também resgatar a terra que nos foi dada e de viver na terra que nos foi dada de uma forma mais ampla, de uma forma mais realizada. Portanto, o que nós estamos vendo Jesus falar é esclarecendo e formando a opinião das pessoas para que elas tenham clareza que o dinheiro não é a expressão primeira e última da vida humana. O dinheiro é apenas uma manifestação daquilo que nós somos. É fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa produção, da nossa criação, do nosso desenvolvimento, mas ele não diz quem nós somos. Ele não diz o que a gente sente, ele não diz o que a gente acredita, ele não diz aquilo que a gente de fato está apostando a nossa vida. Portanto, se César se contenta só com o dinheiro, dê a César o dinheiro, dai a César o que é de César, porque ele é tão pequeno e é tão enganador que ele aceita só o dinheiro e imagina que com o pagamento do imposto ele está se garantindo e está se mantendo no poder, porque as pessoas estariam de algum modo subjugadas aos seus desejos e caprichos. Não estão. César quer só o dinheiro e o dinheiro nesse momento a gente tem que pagar porque estamos subjugados. Mas a vida, a história, a existência, os dons, a cultura, nós não damos a César. Nós mantemos, a gente aprofunda, a gente oferece a Deus como uma forma de que um dia, de algum modo, a gente vai também poder resgatar não só quem somos, mas também o reino que um dia foi entregue a César. O que Jesus faz é uma coisa muito sábia. Ele pega de uma pergunta que seria capciosa e que com o explícito desejo de fazê-lo ficar numa situação difícil, e ele faz uma formação humana, onde as pessoas vão entender que aquilo que ele está falando é aquilo que de fato faz sentido e aquilo que de fato vai alimentar não só a experiência de convivência e de irmandade do povo, mas também alimentar seus sonhos. Se hoje temos que pagar a César, vamos trabalhar e lutar por uma sociedade onde não tenha mais nem César nem impostos para pagar. Onde a gente seja livre e onde a gente tenha de fato autonomia na nossa terra, onde a nossa cultura, nossos sonhos, nossa existência, nosso desejo sejam valorizados por aquilo que nós somos e não por aquilo que César ou qualquer outra entidade possa nos colocar. Ao fazer isso, Jesus amplia o princípio de nacionalidade e ele instaura
um desejo muito sincero e verdadeiro do resgate da terra palestina para o povo palestino. Que Deus nos dê a graça de também ter essa clareza, de saber aquilo que é de fato só elementos do ego, que alimenta o ego da autoridade que se apropria, da autoridade que se impõe, mas que Ele nos dê a consciência de que chega um dia em que a gente não vende nem a alma, nem os sonhos, nem os ideais para aqueles que nos oprimem, e que nós retomaremos a nossa identidade e retomaremos aquilo que somos e cremos, sem opressores e sem oprimidos, sem aqueles que nos impõem os seus desejos e seus valores, mas também sem querer impor os nossos a ninguém, apenas aceitando que a vida é muito mais ampla e rica do que a nossa vã filosofia, ideologia ou qualquer outra manifestação do poder possa pensar. Que esse Evangelho nos motive nesse caminho e nos amplie o princípio primeiro e último da fé. Nós somos de Deus e, como filhos desse Deus amoroso e generoso, somos capazes de vencer os conflitos, as dificuldades, de garantir a vida e de fazer acontecer a presença do Reino de Deus entre nós. Um abraço, fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir.